Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre o relacionamento de pai e filho e quero discorrer sobre algumas passagens da Bíblia para falar sobre esse assunto tão importante nesse dia também. E gostaria de ler então a primeira passagem que está nos Salmos, de número 103, os versos 13 ao 18, na linguagem atualizada, que dizem o seguinte: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Vou ler também uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 5, verso 19, que diz o seguinte: Então lhes falou Jesus: Em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Amados, nesse dia onde se lembra, celebra o Dia dos Pais, é muito importante refletir sobre o relacionamento de pai e filho, e de filho e pai. Quanta tragédia vemos no mundo afora, porque não é observado com atenção, com devida atenção, cuidado, com esmero, com dedicação. Não se investe muito no relacionamento, nós precisamos investir muito. Jesus mesmo aqui dá a dica, dá a orientação na sua palavra. Ele está dizendo ali, a última passagem que eu li de João 5,19, ele diz que o relacionamento de pai e filho deve ser tão intenso, tão íntimo, que o filho não deve fazer nada que não vê o pai fazer primeiro. Ou seja, ele deve ser uma sequência, uma continuidade do pai. Esse é o projeto de Deus, quando Deus formou o homem. Ele tem uma grande família semelhante a Jesus. Por isso que Deus formou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Para serem seguidores dele, para ser uma continuidade dele, para ele ter a manifestação na terra de uma maneira palpável e visível através da sua criatura, tornando-se filhos e filhas de Deus. Mas como houve a queda do homem no Éden, houve uma ruptura nesse propósito, nesse plano. O homem se afastou de Deus eternamente. E separação de Deus, a Bíblia diz que é morte. Então o homem entrou literalmente morte na dimensão do espírito, morte espiritual. Então Deus fez esse sacrifício, esse amor tão grande, que diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, o único gerado até então, para que todo que nele crê não pereça, não seja destruído, mas tenha vida eterna. Ou seja, novamente pode ter comunhão com Deus, ser uma unidade com Deus, desenvolver um relacionamento íntimo com Ele, uma intimidade. E Deus assim continuar se manifestando na terra, manifestar o seu poder e sua glória, o seu amor, enfim, todas as virtudes gloriosas, todo o poder, toda a majestade, toda a honra e toda a glória.
Então, quando o ser humano é despertado na fé, porque o homem se tornou totalmente natural, carnal, então ele precisa ser despertado espiritualmente falando. Então ele é atraído, ele é cortejado, ele é envolvido, seu amor, sua bondade nos atrai para junto dele. Isso Deus objetiva. E na pessoa do Senhor Jesus Cristo, então, quando Jesus veio primeiro para remover esse abismo que havia entre o homem e Deus, para que o homem pudesse, além de ser criatura, ser um filho, uma filha de Deus, ou seja, do nascimento, seja nascer de novo, como Jesus disse para Nicodemos que ele deveria nascer de novo, para ele poder entrar nessa dimensão do reino de Deus, da vontade de Deus e cumprir o propósito de Deus e ser uma pessoa totalmente restaurada e completamente realizada e feliz em todas as áreas e setores da sua vida. Precisava nascer de novo. Então, quando Jesus foi para a cruz, ele deixou de ser o unigênio, o único gerado. Quando ele é da morte, a partir da morte e da ressurreição, ele se tornou o primogênito, o primeiro de muitos. Deixou de ser o único gerado, se tornou o primeiro, o primogênito de muitos. Então podemos segui-lo agora, conhecendo ele, amando ele, nascendo de novo, crendo em ser batizado, começando uma vida nova com ele. Desenvolver uma intimidade profunda, um relacionamento com ele profundo. E as pessoas desconhecem isso. Somente o Espírito Santo pode convencer a pessoa da perdição eterna. Só ele que pode convencer do pecado, da justiça, do juízo. Só o Espírito Santo que pode revelar o grande amor de Deus consumado na cruz do Calvário. Só o Espírito Santo pode nos constranger a se render a Ele e receber esse presente maravilhoso, rico, indizível, glorioso, que é o seu Filho amado, no centro do coração, no centro da vida da pessoa, no coração, no centro da vida. Através do Espírito Santo ele pode vir fazer habitação, fazer morada eterna no coração, gerar vida nova, fazer a pessoa nascer de novo. Por isso que Jesus diz em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Jamais alguém poderá chamar Deus de Pai. Alguém jamais poderá nascer de novo, crer de novo, ter relacionamento com Deus como filho, com pai, pai com filho, sem ser através de Jesus. Jamais, nunca. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Precisa ser através de Jesus. Assim Deus determinou. Por isso que não há nenhum intermediário entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, o homem. Por isso que ele nasceu como homem, só sem pecado, e foi para a cruz, no nosso lugar. Lá Deus fez justiça. Lá Deus jogou todos os nossos pecados da humanidade sobre ele. E mesmo assim as pessoas desprezam Jesus, não o recebem como um Senhor Salvador das suas vidas. A maioria não tem o recebido, não querem se submeter ao senhorio do Senhor. Não querem ser guiados por Ele, querem viver independente de Deus. Isso é uma tragédia. Então Jesus, além de ser o Senhor, o Salvador, Ele veio habitar em nós através do Espírito Santo. Ele foi o modelo, Ele foi o exemplo para nós seguirmos. Assim Ele disse, como filho, não faz nada que antes não vê o Pai fazer. Ele não faz, ou seja, o filho não vive independente do Pai. Ele vive dependente total. Jesus mesmo disse certa vez, os discípulos deu uma lição neles, trouxe uma criança, colocou no meio deles e disse, olha, quem não se converter e for humilde que nem uma criança, não entrará no reino dos céus. Precisa ser dependente que nem uma criança. Humilde significa isso, dependência total do Senhor. Saber que precisa, que nada pode sem Jesus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer.
Mas o apóstolo Paulo diz que a partir de Cristo, em Cristo, tudo podemos fazer, segundo Filipenses 4,13. Veja bem, então, amados, voltando a esse trecho da primeira parte que eu li, que está no Salmo 103, versículos 13 até o 18. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então, veja bem, assim, esse temer aqui não é ter medo, é ter respeito, reverência, é honrar o Pai Celestial. Toda pessoa que nasce de novo deve viver assim, respeitando, honrando, ou seja, praticando a sua palavra, crendo na palavra sem duvidar na palavra do Pai Celestial e obedecendo ela. Então ele diz assim, esse Pai se compadece. Podemos experimentar a compaixão de Deus, o amor de Deus, a benignidade, a misericórdia, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Depois no 14, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Aqui está falando porque ele sabe, ele nos fez sua imagem e semelhança. Ele fez nós do barro, do pó. Então isso significa que somos frágeis. Não podemos viver independente dele, senão viramos pó. Quer dizer, não sobra nada. Não, nós precisamos ter essa intimidade com o Pai Celestial. Além de nascer de novo, precisamos desenvolver um bom relacionamento na dependência dele. E no 15, quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Aqui está falando da brevidade da vida da pessoa. É muito breve, é muito passageiro. Por isso precisamos, quando Deus nos traz a existência através dos nossos pais, precisamos ser despertados na fé, e acontece através do ouvir o Evangelho, a palavra de Deus, a boa notícia. Somos despertados, somos avivados, somos agraciados, é gerada a fé, nós somos presenteados com a fé ao ouvir a palavra, então nós podemos crer no Senhor, confiar nele, receber ele como Senhor e Salvador, e se nutrir, se alimentar e crescer como uma criança natural cresce se alimentando. Iremos também, na dimensão do Espírito, crescer, chegar à altura espiritual de Cristo, através da nutrição do alimento da palavra de Deus, que é o pão vivo que desceu do céu. Porque assim como a flor floresce e logo desaparece, dura pouco, assim é a nossa passagem. Então nós não devemos perder tempo. E o que mais o inimigo faz é tentar nos distrair da palavra de Deus, de não ter termos para ouvir a Deus, a sua palavra. Por isso que Salomão foi tão bem sucedido. Ele pediu habilidade para ouvir Deus, ouvir a palavra. Queira Deus que Deus te toque agora, coloque esse querer se efetuar, dá boa vontade no coração dele, que você comece a ouvir a palavra diariamente. E recebê-la no teu coração. Olha só como segue, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Veja bem, é quão grande a misericórdia de Deus. Novamente, sobre os que o temem, quer dizer, os que respeitam, os que honram, os que praticam a palavra, os que obedecem a palavra, os que têm prazer de meditar na palavra de dia e de noite. E será bem sucedido. E aqui diz não só os filhos, mas os filhos dos filhos, quer dizer, os netos, e assim, geração após geração, serão geração bendita do Senhor. Amém? E olha o que mais diz, para que os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Novamente, se referindo a honrar o Senhor, a crer verdadeiramente ao ponto de praticar, obedecer a palavra, ou seja, viver na dimensão do Espírito, porque a palavra leva nós a vivermos na dimensão do Espírito.
para acessar toda sorte de bênçãos das regiões celestiais, se tornar útil nas mãos do possuidor, ser um canal de bênçãos para as pessoas, não só a nossa família, mas todo o círculo de pessoas amadas. Amém? Então vamos orar, mas antes de orar, gostaria que você desse um gostei, inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos seus contatos, para que mais pessoas venham também nesse tempo ser despertados, para ter um relacionamento de pai e filho, de filho e pai, agraciado, abençoado. E nesse dia especial, quero orar pelos pais, pelos filhos, pelas famílias, para que o Senhor realmente cumpra o propósito dele na vida de cada um, pelo qual ele chamou para ser pai, ser filho, e depois ser pai também, e assim geração por geração, que haja temor do Senhor nos corações, que venha ser glorificado através de cada um. E todos tenham famílias benditas do Senhor, para glorificar o Senhor. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por esse momento tão extraordinário, tão maravilhoso, Pai, nesse dia dos pais, Pai, onde celebramos, Pai. Então vem, Espírito Santo, despertar esses corações agora, de pais para os filhos para os pais, Senhor. Vem converter seus corações, dos pais para os filhos para os pais, para que eles possam desenvolver um relacionamento, assim como o Senhor Jesus tinha com seu Pai amado, desenvolveu essa intimidade, Deus. Assim cumpra-se a tua palavra, cumpra-se o teu propósito, que a partir de hoje possa ser geradas vidas novas, Senhor, em toda a terra, Senhor. Filhos e filhas nascendo de novo, nascendo de Deus, como o Senhor disse para Nicodemos, que deveriam nascer, assim como nasceram de pai e mãe, assim devem nascer de Deus, Pai, pela fé. Em nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, shalom, shalom, um grande abração e mais uma vez feliz Dia dos Pais a todos, em nome de Jesus. Amém.